Atenção, queridos passageiros, hoje eu tô aqui com uma convidada especial, é a Lu. Ela veio me perguntar muitas dúvidas que ela tem e eu vou aproveitar então para ver se de repente são as mesmas que vocês têm aí. Então a gente vai dar as boas-vindas, tudo bem, Lu? Tudo bem. Então vamos começar. Quais são... Ela vai viajar em outubro com o marido e o filho, né, de 5 anos também. Então... Normalmente, quando em grupo você tem criança pequena, mas é mais comum os pais preferem, quando tem assim criança muito pequenininha, viajar por conta, porque tem medo do receio do ritmo da excursão e cada filho pequeno dá mais trabalho, aquelas coisas. Vamos ver se eu adivinhei se é isso mesmo. Isso também. Isso também, né? Então vamos lá, quais são as principais dúvidas que você tem? A primeira em relação ao hotel que a gente vai ficar, porque existe a possibilidade de ficar no hotel que é do complexo da Disney, que eles dão algumas infraestruturas, ou fora do complexo da Disney. Bom, então vamos lá. Para criança nessa idade, claro que Disney é um carro-chefe, porque é um mágico, lúdico e tudo mais. Você ficando dentro do hotel da Disney, você tem sim algumas coisas que te ajudam. Como você tinha me perguntado, não existe essa história de você ficar dentro da Disney e ganhar ingresso, isso é ilusão, não existe. O que acontece é que você ficando dentro do hotel da Disney, você, em alguns dias determinados que você tem que acessar aquele site do My Disney Experience, você vai conseguir entrar mais cedo ou sair mais tarde. Isso chama Magic Hours. E ajuda pra caramba, porque aí o parque está mais vazio, não muito mais vazio, mas está mais vazio e você consegue então aproveitar e adiantar aí pelo menos umas 2 atrações. Os brasileiros, quando viajam, a gente fica pouco tempo, né? A gente não tem aquela coisa que americano vai e fica 20, vai com 20 dias, um mês, que vai com... Eles levam a casa dentro do carro, entendeu? Não, nosso esquema é você otimizar o seu dia. Então, eu acho que vale a pena por causa disso. O outro parque, a mesma coisa com a Universal. Se você fica dentro da Universal, você também tem esse privilégio de você ficar dentro... poder chegar mais cedo nos parques. Mas pela faixa etária que você falou que tem o Gabriel, que é mesmo que, né, a minha filha mais nova, então o ideal é você ficar... eu ficaria dentro da Disney. A questão de ficar dentro da Disney é em relação aos preços. Normalmente eles são mais caros, mas é tudo mais mágico. Algumas coisas que as pessoas não sabem. Outro benefício que você tem. Qualquer coisa que você compre dentro da Disney e você não queira ficar ali carregando, você pode mandar entregar no quarto. Isso aí também é uma das vantagens que eles dão. Em relação a plano de refeição, quando tem, né, criança pequena, eles têm 3 tipos de plano de refeição. E também, dependendo da época do ano, essa refeição ela é gratuita. Outubro, pelo que a gente acabou de ver ali, não vai estar incluso. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso. A outra coisa de você ficar dentro da Disney, que eu acho que é importante, você tem o Transportation. Tudo bem, vocês vão alugar carro, eu sei. Mas alugando carro, você tem que pagar, se eu não me engano, são $15 aproximadamente por dia de estacionamento. Só que o carro é bom ter, porque você vai querer pegar, passear à noite ao supermercado, fazer compra, aí não tem jeito, eu teria carro. Mas se você quiser otimizar, chegar e fazer 3, 4 dias de parque, não pegar o carro, entendeu? E aí pegar depois e focar nos parques primeiramente e depois ficar com o carro é uma maneira de economizar, né? Eu acho que numa viagem tão assim, que custa bastante dinheiro, tem economia que ela acaba sendo exatamente, barato sai caro, né? Porque se você perde a liberdade apesar que qualquer coisa, você pega um táxi, um Uber, hoje em dia com Uber também tá funcionando bem, né? Então, é isso, em relação a ficar dentro da Disney ou fora da Disney. Tem alguns hotéis, eu não sei, eu só sei que os passageiros trocam bastante com a gente, né, as informações. Tem alguns hotéis que dão transportes para Disney, eu não sei, mas aí deve ter horário, você fica presa com um filho pequeno, qualquer coisa, eu quero voltar ao banheiro, mas é isso, assim, eu sou suspeita quando a gente viaja em grupo, a gente fica só dentro da Disney. Por tudo, porque é mágico,
O roteiro para criança de 5 anos, você acha que parque direto é cansativo? Ah, não, isso eu não tenho nem dúvida, porque a gente, como eu fiz com a minha filha, então eu fazia um dia de parque, um dia de descanso. E eu fiz só 4 parques. Quando eu fui com a Clara, eu fiz 4 parques. Eu só fiz Disney, porque ela tinha 4 anos e meio. Então, assim, a Universal é legal? Lógico que é legal, mas aí eu imaginei que eu fosse voltar, então eu preferi deixar para uma segunda vez. Então eu fiz os 4 da Disney e a Legoland, que é bem lógico também. Então aí, por quê? Porque a Universal, os ingressos, a Universal tá muito popular, muito popular. O pessoal prefere a Universal às vezes até do que a Disney, né? Enfim, a gente tá falando de Disney. Por quê? Porque eles são mais radicais, eu acho. Comparando Universal e Disney, a gente brinca que nessa competição quem está ganhando é a gente. Porque eles ficam tentando superar um ao outro e a gente que se dá bem, porque é muita coisa bacana. Então, dentro da Universal, você tem a terra do Dr. Seuss, que eu amo. Deixa eu pegar aqui uma coisinha, aproveitando que eu tô na minha escola. Então, ó, pra quem não sabe quem é Dr. Seuss, é quem fez o The Cat in the Hat, coisa 1, coisa 2, que a gente vê aquelas camisetas do pessoal usando coisa 1, coisa 2, coisa 3, coisa 1000. Aqui, ó, tá escrito Dr. Seuss e tudo mais. Então, dentro de um dos parques da Universal, que é o Ilhas da Aventura, tem a terra do Dr. Seuss, que tem o Grinch, o Cat in the Hat, é muito fofo. Tem, né, no caso aqui ela tá falando que o filho é louco por dinossauro, então tem o Jurassic Park, que é demais, e o Harry Potter, e agora fizeram a ilha lá do King Kong, e eu adoro Ilhas da Aventura porque tem o Homem-Aranha e tem todos os super-heróis ali daquela terra, o Hulk. Então eu sou suspeita porque eu amo as duas pegadas, entendeu? Então eu acho que você tinha que também ir na Universal. Mas se você comparar, por exemplo, o ingresso custa $260, 2 dias de Universal. Então ele tem um preço comparado com a Disney. Aquela coisa também, esse negócio de ingresso é o seguinte, quanto mais dias você for, mais econômico fica. Você tem um ingresso da Universal, por exemplo, ele é sazonal, às vezes eles tiram, às vezes, né, enfim, que você tem o direito a ir 14 dias consecutivamente, né, tem 14 dias. Quando primeiro você comprou o ingresso, você foi na Universal no dia 14, você tem até o dia, sei lá, 30 do mês para poder ir, entendeu? Então, aí você, logo, normalmente a gente fica aí umas 2 semanas, então acho que você vai ter esse tempo. Outra dúvida em relação ao ingresso, que você já falou dessa questão da pulseira, que a gente pode comprar por fora. Sim, então, outra coisa do ingresso é o seguinte, quando você fica dentro da Disney, você pode comprar, o ingresso, você vai comprar, você pode marcar o Fast Pass, que é o fura-fila da Disney, com 2 meses de antecedência. Se você não está dentro da Disney, você só pode marcar esse Fast Pass, que é gratuito, com 1 mês de antecedência. Então, faz diferença na hora que você está fazendo a sua programação, porque com 1 mês de antecedência, você deixa de ter acesso às atrações mais concorridas. E aí você perde tempo na fila, que é o que a gente tenta evitar com o grupo, então isso é essencial. Claro que eu sei o parque, conheço o parque de frente, né, para trás, então eu consigo fazer os shortcuts, os atalhos, eu sei como chegar, sei o que fazer. Mas o passageiro que vai uma vez, depois vai de 5 anos, você, claro, vai esquecer. Então essa é a diferença de você conseguir fazer com antecedência, eu acho que ajuda bastante. E hoje em dia não tem mais esse negócio de alta temporada, baixa temporada. Tem, mas claro, julho e dezembro, no Natal e Ano Novo, são os momentos mais cheios, né? Só que o americano também aprendeu que tem os brasileiros lá, ele também não vai muito, ele tenta também evitar, mas às vezes a gente tem ilusão achando que é o brasileiro que ocupa a maior parte, é o americano. Então, assim, você tem que ver no calendário americano se vai ter feriado, porque você vai pegar. O Spring Break, por exemplo, é um dos mais lotados, aquele negócio fica absurdamente lotado. Então, assim, tem que saber disso, você tem que estar, né, esperta em relação a isso. Em
relação a esse plano de alimentação para criança que você falou, como é que funciona? Ó, eu vou dar uma dica assim. Então, a comida deles, ela é uma comida insípida, né? Que fala? Sem gosto, na minha opinião. Então, eu sou mega natureba. Então, o que eu faço? Quando eu chego nos Estados Unidos, a primeira coisa que eu faço com os grupos, a gente vai ao supermercado e aí a gente orienta, porque dentro dos parques os lanches são muito caros. Então, você compra dentro do próprio hotel da Disney, uma fatia de pão você paga 99 cents. Sendo que no supermercado você compra um loaf inteiro por $3. Então, obviamente que você vai ao supermercado, você faz ali a sua comprinha, porque a gente não muda de hábito em 2 semanas, né? Todo mundo que vai morar fora, né, que faz intercâmbio, volta 10 quilos mais gordo, porque você acaba mudando o seu hábito, mas em 2 semanas você não vai mudar hábito. Então você vai se adaptar com o que eles têm para que você, principalmente com criança pequena, porque fica doente mesmo, fica desidratado, fica sem energia, fica com dor de garganta, que são as recorrentes que a gente tem com os passageiros. E não só criança, adulto também. Comida gordurosa. A comida é gordurosa, ela é apimentada. Imagina quantas mil pessoas passam por ali por dia, então é tudo muito pré-preparado. Então é tudo frio, você pega uma salada, aquela salada que você vê que ficou ali na geladeira. E é caro, dentro dos parques a comida é cara. Você pode entrar com comida, né? Tem lógico, né? Você fala I'm on a diet, agora um pouco do inglês, né? Que eu tô numa dieta e tudo mais. E sim, às vezes eles implicam com a água, mas também não, pode entrar com água. Então eu compro aquelas, como se fosse um engradado de água, que vem um monte de água, eu pago $6. No parque uma água é $2,50. Então você tem bebedouro? Tem. Você pode beber água em qualquer lugar, né? Que a água é filtrada, mas ela é muito com cloro. Então é um gosto que parece que não mata a sede, entendeu? Então comprem água. Outra coisa que eles falam quando você chega a estar desidratado é o Gatorade, né? Ou qualquer tipo de isotônico que você vai ter ali também outros minerais, enfim. Muita fruta pode entrar. E no supermercado eles já vendem umas frutazinhas meio que em pedacinho, todo lanchinho. Eles vendem tudo em mini pacotinho de batata frita ou... Então, e o Dining Plan, o que acontece? Eu acabei de ver ali o preço, R$ 59,99 por pessoa. Por dia. Então, esse no plano mais barato. A gente não come tudo isso. O americano come muito mais que a gente, come muita bobagem. Eu acho que o Dining Plan... Tchau! Pra mim, o Dining Plan só vale se é o de graça. Que aí você escolhe o que você vai comer. Sim. E dentro dos hotéis da Disney, na recepção você tem tostadeira, você tem micro-ondas. Se você for ficar numa parte hotel, você preferir, tem a cozinha, obviamente vale muito mais a pena, entendeu? Mas no hotel você acorda no café da manhã, você vai até lá, você pode pegar, quem fica dentro do hotel da Disney, você pode, você ganha aquela mug, que é uma caneca, que você pode estar no refil, refrigerante, água, chocolate e chafé, né, que eles brincam. E eu acho que é isso, assim, de refeição. Então, voltando aos parques, né, qual é o parque bom para criança? Para mim, todos os parques são bons para criança, porque todos os parques têm a área infantil. Só que aí a questão, né, dependendo da viagem que você está fazendo, às vezes a criança tem medo de ir em tudo e vai pagar 600, 700 reais que custa o ingresso, vezes você, seu marido, né? Pra ficar indo e voltando no escorregador. Não é isso, acho que o pai e a mãe, eles acabam aproveitando também. Então vai o pai, depois vai a mãe, enfim. Então assim, dentro da Universal que eu tava falando, do Ilhas da Aventura, você tem a terra do Dr. Seuss. Já dentro da Universal Studios, você tem a terra do George lá, do macaco, sabe? Também tem o pica-pau e tem ali uma parte do Barney e tem uma parte infantil também. Bom, nos parques da Disney tem realmente
como a ideia de Walt Disney era mãe e pai se divertirem juntos ali, por isso que falam, a Disney é mais molenga, menos radical. Sim, de fato, porque para filho e pai se divertir junto, não dá pra... E enfim, aí tem o SeaWorld e o Busch Gardens que também estão, não vou levar meu filho no Busch porque é só montanha-russa. Não, não é só montanha-russa. Você compra um ingresso para o Universal e lá tem todos os complexos, inclusive das parques, Então, ó, a gente tem os parques, eles são longe um do outro, e ainda que seja do mesmo grupo, que são 3 grupos. Que é o grupo que chama Blackstone, que é do SeaWorld com Busch Gardens, você tem a Universal, que é a Universal Studios e Island of Adventure, e você tem a Disney, que aí tem o Animal Kingdom, Magic Kingdom, Epcot e Hollywood Studios, que é o antigo MGM. E para esses 4, um ingresso separado de cada. E eles são separados. Tem lugares que vendem tipo um combo, alguma coisa assim na Decolar, você encontra. A gente aqui, pra mim a ideia é claro, né, que comprem comigo, né, então, porque comprando com a gente você vai ganhar um roteiro que eu vou dar, você vai ter vai me mandar o e-mail e eu vou mandar já sugestão do dia a dia, o que se fazer, aonde ir. Essa é a ideia que eu, primeiro, qual será o diferencial para comprar aqui com a gente? É esse, você vai ganhar um roteiro e a sugestão do que se fazer, aí já vai ter acordo com a faixa etária. Então, assim, crianças pequenas, tá? Siga esse roteiro. Radical, siga esse roteiro, né? Porque senão tem que ter um diferencial. Então, gente, o que a Lu aqui me perguntou, coisa que eu acho que é óbvio, mas não é tão óbvio assim. Então, não existe assim, você paga o ingresso e você tem acesso a tudo, né? Não tem assim, mas eu vou poder ir no Harry Potter? Pode. O que tem de diferencial na Universal é que você comprando... Então, a Disney oferece o Fast Pass de graça. Já a Universal, você paga praticamente $80 a mais para não enfrentar fila, mas não te dá o direito de ir ao Harry Potter, por exemplo. Então, o Harry Potter, você não pode usar o Fast Pass. Então, você tem que ter uma logística. E aí você vai ficar dentro da Universal porque eu quero chegar 1 hora mais cedo porque eu não quero pegar fila no Harry Potter. Enfim, né? E para todas as atrações principais, esquece para todas, mas para a maioria você tem o que eles chamam de single rider, que você pode ir sozinho. Que aí você vai ocupar aquele lugar que as outras pessoas na família cabem 6 no carrinho, a família está em 5, pode ir mais um. Então aí assim é uma maneira que você consegue fazer. Com certeza, grupo de adolescente mesmo, a gente é tudo nessa fila daí, porque eles querem repetir 1000 vezes as montanhas-russas, então vai nessa fila. Fila de primeiro carrinho de montanha-russa normalmente é 2, 3 vezes maior do que a outra fila. Então às vezes você põe, a pessoa tá escrito lá na entrada 15 minutos de fila, a pessoa sai depois de 45, porque ficou na fila do primeiro carrinho. O que você sugere de roteiro para uma criança de 5 anos que você fez com a Clara? Porque são muitos parques. Para 11 dias. Para 11 dias, porque aí tem que ainda intercalar aquele dia de descanso. Porque eu fui no Parque da Mônica e fiquei morta. Eu não falei uma Disney. Bom, gente, a gente sempre brinca que quando você vai pra Disney e depois você volta e tira férias. É tipo isso, cara. Então, assim, com criança pequena, o roteiro primeiro, chegou lá, normalmente chega de manhã, faz o voo noturno, é o dia que eu recomendo de ir para um supermercado, é o dia que eu falo, vamos chegar hoje, já faz lá, compra tudo e vai pro hotel, para casa, para onde você estiver, a parte, e organiza. O dia seguinte, a minha sugestão é começar pelo Magic Kingdom, porque é o parque que deu origem à série. Então, quando você fala Disney, todo mundo imagina que vai pro castelo. E aí fica nessa expectativa. Hoje em dia a gente lida com outro tipo de expectativa, que é compra e adquirir coisas. E chega lá, antes a gente chegava e parava na loja dos brasileiros, lá que a gente tem parceria com algumas lojas, inclusive a gente tem parceria com Camilas, que é um restaurante que é brasileiro, que a gente brinca que a cada 2, 3 dias a gente para ali, almoça, né, porque custa R$19,90, $20, é um buffet, você come à vontade, tem sobremesa, refeição, taxa, tudo incluso, e você ainda pode pedir para levar uma marmita, porque aí dá para você comer no dia, porque a gente não vai para os Estados Unidos para cozinhar, né.
Bom, pessoal, acho que é o seguinte também, muito mais do que qual parque que é para criança, é o que seu filho ou sua filha, né, o que eles gostam. A questão de intercalar um dia parque, outro dia não parque, entre aspas, é o ideal fazer, mas é obviamente que todo dia você vai fazer alguma coisa. E tem alguns parques que você consegue fazer em meio-dia. Então, Animal Kingdom você consegue fazer em meio-dia. Então, você não precisa pular necessariamente, a não ser que você esteja cansada, com dor no pé, alguma coisa assim que te limite. Porque 11 dias não tem muito também, é um dia hoje eu não vou. Então, assim, claro, você vai ter que administrar o seu dia, não necessariamente, às vezes você consegue, vai dizer, agora vou aqui, e se quebra. A atração, elas quebram, né? Não tem como. Então, vai depender muito. Um parque que a Clara amou é o Epcot, que falam que é o parque dos mais velhos, parque de adultos, só que ela adora carro. Ela adorou o Soaring, que é o asa delta que voa. Aí ela adorou o Japão, Pokémon, que não tinha nada a ver. Então, assim, é muito, né? Mas, assim, o que é bom saber é que você tem parque que você consegue fazer em meio-dia. Quais são esses parques? Então, parques que você pode fazer da Disney em meio-dia é o Animal Kingdom. E os dois da Universal você consegue. Por quê? Porque tem show noturno no Magic Kingdom, que antes era o Wishes, agora mudou o nome, preciso pesquisar. Esqueci qual que é o nome. No Hollywood Studios você tem o Fantasmic e no Epcot você tem Illumination. Então, quer dizer, os shows acontecem entre 7h30 e 9 da noite. Aí não tem jeito. E tem aquela desfile final? Sim. Sim, em relação Magic Kingdom tem, o Illumination tem só os fogos, tem as paradas, né? Porque a americana ama desfile, ama parada, eles ficam... No Fast Pass, que você pode fazer a reserva da atração que você quer, eles gostam de pegar Porque como é que você pega Fast Pass nas paradas? É porque eles separam uma área para você sentar e ver com mais privilégio, entendeu? E eles fazem questão. Ou encontrar um personagem, né? Conheço o Mickey e vai na fila do Fast Pass. Em vez de ficar 50 minutos na fila, fica 10. Porque é louco pelo sininho, é louco pelo... Enfim. Então... Nossa, mas é muita coisa para falar, né? Bom, obrigada, Lu, por ter vindo. As suas dúvidas com certeza devem ter ajudado o pessoal de casa, porque a gente imagina que as coisas são óbvias, mas não são tão óbvias assim. A Minnie tá caindo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Eu esqueci o que eu ia falar, meu Deus do céu. Começa a passar carro e eu esqueço, que saco. Cara... Ah, lembrei. Bom, antes que eu esqueça.